Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar falando, tá bom? E digitando aqui, tá joia? A nossa intenção hoje, tá? É a correção das atividades e tirar a dúvida, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, digitar, fica à vontade aí, tá bom? Senão a gente vai passando aqui pelos probleminhas. Ninguém tem dúvida? Usando o chat lá, fica à vontade no chat, tá bom? Tô gravando a videoaula também, tá? Videoaula não, né? Vivo aqui. Aí a gente, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou mostrar o NetBeans. E aí a gente vai conversando por lá. Vocês estão conseguindo visualizar o NetBeans aí, gente? Beleza. Tá bom. Vou criar um projeto novo aqui, tá? Até para vocês irem recapitulando. Pode ir em arquivo, novo projeto. Sempre tem que criar projeto, tá? Vou chamar esse aqui de projeto 3, que a gente segue a nossa lógica lá, não precisa de classe. Criado aí o nosso projetinho, tá aqui do lado esquerdo da nossa tela. Pessoal, é o seguinte, antes de começar a falar NetBeans, eu estou tentando ter um cuidado, tá? Com as pessoas que estão fazendo só pelo celular. Então, eu sempre estou tentando passar uma atividade que dá para fazer pelo NetBeans, certo? Ou dá para fazer num arquivo de texto, ou no caderno. Inclusive, dessa aula de hoje, eu pedi vocês para instalarem um programinha, um aplicativozinho. Java Span, é simplesinho, mas dá para estudar um pouquinho, ele tem umas atividades. Bom, Anis, esse melhorou um pouquinho. Meu notebook ele tem sérios problemas de áudio, é impressionante isso. Estou tentando melhorar aqui. Inclusive, eu estou no IF. Vou mudar de conexão aqui, ver se melhora um pouquinho. Aguenta aí. Pessoal, estou tentando conectar numa outra rede aqui, vamos ver se melhora, tá bom? Mas vamos lá, acho que dá para a gente... A primeira atividade da semana passada, né? A primeira foi de fazer abstração de algumas classes. E aí a maioria que me mandou por WhatsApp e tudo mais, era livro, usuário e biblioteca. Então, gente,
esse é o ponto-chave de orientação a objeto, tá? A gente pega um objeto do mundo real e abstrai ele, constrói ele no formato de uma classe computacional. Então, se a gente pegar o livro aqui, tá? A gente sempre vai ter essa estrutura de classe, tá bom? Class, livro, ou seja, nós estamos construindo uma classe que é pública, por enquanto a gente vai descobrir o público na próxima aula, tá? E o nome dela é livro. E essas classes que a gente faz, normalmente elas são compostas por 3 elementos. Bom, métodos, ações e os construtores. A gente viu que são usados para construir objetos. Beleza? Gente, eu não consigo acompanhar o NetBeans e a tela da webconferência ao mesmo tempo, não. Então, às vezes, se vocês falarem alguma coisa, digitarem, eu vou comer bola, vocês me chamam a atenção aí. Melhorou a conexão de áudio, gente? Eu conectei na internet cabeada aqui, tinha que melhorar. Pessoal, retorno. Melhorou. Ah, beleza. Tá bom, vamos lá. Então, gente, pensa um livro do objeto livre do mundo real e constrói ele aqui no mundo, tá, computacional, como uma classe, tá bom? Então, por exemplo, a gente poderia pensar que todo livro tem um título. Quando a gente cria string título, deixa eu aumentar. A gente cria string título, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma variável, tá? Que o nome é título e o tipo dela é o tipo string, tá? Só que essa variável é uma variável da classe, né? A gente fala que é como se fosse aquela variável global que vocês criavam em C. Só que em orientação a objeto é difícil esse conceito de variável global, tá bom? Mas ela é uma variável da classe. Então, a gente pode pensar que ele tem título, tá? Pensando no caso de uma biblioteca, ele vai ter autores, vai ter editora, vai ter número de exemplares, por aí vai. Bom, vou parar nesses 4 aqui. Tem maneira certa de fazer abstração? Depende do contexto. Tá? Nós estamos pensando num contexto de uma biblioteca, um livro e tudo mais. Se a gente já pensar isso para uma livraria virtual que vende livros, né, talvez o preço do livro seja um atributo fundamental. Se a gente pensar que você tem uma quantidade grande de livros e quer controlar para quem você está emprestando, né, talvez ter para quem você emprestou seja importante, certo? Então, isso depende do contexto que a gente está trabalhando, beleza? Se vocês, todo mundo que me mandou estava certo, estava no caminho certo, talvez faltava um detalhezinho ou outro, mas eu fui respondendo. Se alguém eu não respondi, me chama lá no WhatsApp que eu vou respondendo, tá bom? Então, lembrem disso, atributos, características. Método, recapitulando, ações, coisas que nós podemos fazer com esse objeto livro, certo? Ou que o objeto livro faça, né? Então, a gente pensando aqui no objeto livro, numa biblioteca, a gente pode pensar que a gente vai criar um método public, pode emprestar. A gente pega aquele livro e empresta. Posso colocar um salt aqui dentro para imprimir. Emprestando. Opa, errado. Do livro. Tá bom? Lembrem sempre, métodos são ligados a ações. Normalmente, a gente trabalha com verbos aqui, tá? É até bom a gente deixar no infinitivo para ficar uma coisa bem intuitiva. Então, emprestar, public void, né? Devolver, aí. Bom, por enquanto, né, a gente ainda está criando esses métodos, ações de uma forma bem próxima do mundo real, tá bom? Mas imagina o seguinte, se a gente estivesse realmente fazendo um sistema de biblioteca, aqui no emprestar, a gente ia, dentro do método, implementar a leitura do código do livro, a senha ou o usuário de quem está pegando, qual que é a data, então a gente implementaria isso aqui dentro, tá bom? Mesma coisa lá para devolver.
E por último, o último elemento que a gente estudou foram os construtores, tá? O construtor, ele é um método especial, vamos assim dizer, que ele é definido por ter o mesmo nome da classe e não ter tipo de retorno, tá? O público aqui, gente, significa que todo mundo tem acesso. Na próxima aula a gente vai ver, tá? Então, isso aqui é um construtor, a gente chama de construtor default, por quê? Porque aqui dentro do parênteses, ele não recebe nenhum argumento, nenhum parâmetro, tá bom? Mas ele vai criar um objeto do mundo, um objeto do tipo. Qual que é a tarefa dos construtores? Eu expliquei na nossa última aula presencial, que foi na segunda-feira das atividades remotas, né? Ele vai lá na memória RAM e aloca um espaço para que a gente possa armazenar as informações referentes ao livro, tá? Então, nesse caso, ele vai lá, vai reservar um espaço que cabe, que nos permite guardar 3 strings, um inteiro, e executar os métodos, esses 2 métodos que a gente trabalhou, tá bom? Então, a gente tem aqui um construtor, e esse aqui é um construtor default, tá? O padrão. Não recebe argumento. Agora, uma classe pode ter mais de um construtor, a gente pode criar aqui um livro, aqui ela recebe um string. Não complicar a vida de vocês, T. Aqui dentro a gente falar que título, e eu coloquei um acento aqui, não faço isso. Quando a gente faz um construtor nesse formato aqui, significa que no momento que a gente construir o livro, criar esse objeto, a gente já vai definir qual que é o título dele, tá bom? Então eu passo um valor de uma string, que aqui a gente está chamando de T, isso aqui também é uma variável, tá? Pega esse valor de T e associa lá naquele atributo, na nossa variável título. Beleza? Dúvidas até o momento? Qual é a dificuldade, Alanis? Calma, gente, calma. Calma, 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 calma. Fiquem calmos, não é assim. Olha, de todo mundo que eu recebi, estava bem no caminho certo, tá bom? Então, talvez a gente possa até fazer mais exercícios nesse sentido, de abstração, tá bom? Porque agora é o momento da gente treinar isso, é a abstração, tá? Não, Alex, não preocupa não. Isso aí chama síndrome do impostor. Você tá achando que você não sabe, mas você sabe, tá bom? Gente, e aí o segredo de programação é praticar. Quanto mais praticar, melhor fica. E essa parte de abstração, gente, sinceramente, tá andando na rua, agora tá difícil de andar, né? Tá em casa aí assistindo televisão, pensa se você tivesse que representar aquele objeto no mundo computacional, como que seria, tá? Pensa como se representa o programa que você está assistindo, começa a fazer esse exercício mental que facilita para vocês, tá? É praticar mesmo, não tem muito segredo, tá bom? E eu gosto de começar essa disciplina falando desse pouquinho de orientação a objeto, justamente para a gente já quebrar aquele paradigma que vocês tinham de fazer tudo numa classe só, tá? Porque agora, depois a gente vai até fazer muita coisa só no main e tudo mais, mas a gente vai trabalhando assim, beleza? Dúvidas? Bruno, Diga aí, Igor. no construtor não tem necessidade de usar o new? Vou voltar aqui. No construtor tem necessidade de usar o new? Não. Igor, na verdade, quando você usa o new, você chama o construtor, entendeu? O construtor em si, Entendi. ele é um método que ele vai ser chamado pelo new, tá? Eu vou fazer aqui agora o main, aí acho que vai ficar mais claro para você. Pode ser? Pode sim. Beleza. Então, gente, o que eu vou fazer aqui agora? Foi uma dúvida de muitas pessoas. Toda classe precisa de ter método main? Não, não são todas as classes que precisam de método main, tá ok? Então, quando que a gente vai colocar
vai trabalhar com o método main? Sempre que a gente quiser executar alguma coisa, tá? Então, a partir do momento que eu quero executar, eu preciso de um método main. Vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa classe livro, a nossa classe biblioteca, a nossa classe usuário. Qualquer uma das três poderia ter método main, tá? Ou poderia colocar o método main nas três. Não tem problema, tá bom? Eu queria só que vocês entendessem o seguinte, a parte de abstração, de entender o objeto do mundo real e a forma como ele funciona, é essa parte que a gente fez aqui. Atributo, método e construtor. Tá bom? A parte do main já é uma parte que nós vamos ter que pensar em termos de execução. Para que eu quero ver aquilo funcionando? Tá certo? Então, normalmente a gente não tem muitas classes com método main num projeto grande. A gente tem uma, duas classes, tá? E às vezes a gente cria método main dentro de uma classe só para a gente poder testar, para ficar mais fácil o teste. Eu vou criar um método main aqui só para ficar mais tranquilo, para a gente ir visualizando. Então, vou criar aqui um PSVM, né? Public Static Void Main, tab. Certo? Lembrando que isso aqui é uma lista, mas por enquanto a gente está por um array, tá bom? Vamos lá. Método main, método principal é onde começa a ser executado. Então, se a gente colocar um salt aqui, tá? Iniciando. Ele vai imprimir na tela, iniciando. Vou executar aqui. Beleza, iniciando, com sucesso, ok. Ou seja, repara que o que ele executa é justamente o que nós temos aqui dentro do método main. Anterior ao método main é uma representação, uma estrutura, uma classe que nós criamos por uma necessidade particular. Tá bom? Beleza? 21 pessoas, que bom. Beleza, vamos lá. Agora, dentro do método main, se a gente quer criar um livro, aí, Igor, é que vem o new. Então, por exemplo, eu posso vir cá e criar livro, L1, recebe, new, livro. Livro, L2, recebe, new, livro. De valor. Quantos objetos eu estou criando aqui agora, nesse momento? Essas duas linhas. Quantos objetos, gente? Nós estamos criando dois objetos, tá? O primeiro objeto aqui, L1, repara, é uma variável L1. De que tipo? Livro. Então, uma das diferenças de orientação a objeto em Java é que essa classe que a gente acabou de criar aqui, tá? Ela pode ser o tipo de uma variável. Então, quando a gente vê aqui livro L1, L1 é uma variável que aponta para a memória RAM, para o endereço que vai guardar título, autores, editor e número de exemplares, tá? De um livro. Ao invés de aqui dentro nós temos que criar quatro variáveis diferentes para tratar isso, como vocês faziam no C, tá bom? Isso aqui tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? Fica mais lento, né? Apesar de ser mais robusto e por aí vai. E aí, o new livro aqui, ele chama o construtor padrão. Esse new livro aqui vai chamar esse construtor aqui. Para ficar claro para vocês, vou colocar um salt aqui e vou escrever aqui, passou no construtor default. Vou colocar um salt aqui agora. Então, repara que dentro dos construtores nós colocamos duas mensagenzinhas de salt. Uma para falar que passou no default e outra para falar que passou no título. Certo? Então, o L1, quando a gente executar, quando ele enxergar aqui, Igor, new livro, o que ele faz? Ele vai procurar o construtor que não recebe nenhum parâmetro. Automaticamente ele vem para cá. Aqui, nesse momento, ele executa o que está aqui dentro e vai lá na memória RAM e reserva aquele espaço. Beleza, criamos o primeiro objeto. Passamos para a linha de baixo, L2, mesma coisa, uma variável, L2, o tipo livro. New livro. New livro, vou procurar um construtor. Qual? O que recebe um parâmetro do tipo string, que está aqui.
tá? Então, esse T que a gente vê aqui, nesse momento, nesse caso nosso, ele vale geração de valor. Então, ele vem cá, geração de valor, o nosso título fica sendo geração de valor. Bom, vou executar aqui só para a gente ver o resultado. Executando, tá aí, ó, passou no iniciando, que foi a primeira linha, 40. Depois ele imprimiu, passou no construtor default. Por quê? Essa linha 42 invoca o construtor default. Certo? O new, sem nenhum parâmetro aqui na construção, vai lá no construtor default. Depois ele imprime, passou no construtor título. Por quê? Porque a gente passou aqui para um construtor título. Entendido isso? Dúvidas? 2, 2, 2, 2, beleza. Eram 2 mesmo. Certinho, ótimo. Então, isso aqui para trabalhar com objeto, a gente trabalha nesse sentido. Bom? E qual que é a vantagem disso aqui agora? Tá bom? Por exemplo, a gente poderia vir aqui no L1 falar que o título dele vai ser Mindset, por exemplo. Eu posso vir aqui embaixo e fazer um salt falando que livro 1 é mandar imprimir L1 ponto título. Quando eu mando imprimir L1 ponto título, ele vem aqui no nosso variável L1, procura o atributo título e imprime. Tá? Então, se a gente executar, logicamente que ele vai imprimir Mindset. Certo? O livro 1 é Mindset. Certo? Se nós precisássemos, vou voltar aqui, se nós precisássemos também de definir os autores do livro, a gente viria aqui e colocava, tá, que o autor é o Zezinho. Bom, não tem problema. Ah, preciso de definir, esqueci qual foi o outro atributo que eu coloquei, a editora. L1 ponto editora. Recebe, qual que é a editora desse livro? Ah, é a editora X. Tá? Qual que é o número de exemplares que esse livro tem? Tem 10 exemplares dele. Beleza. Aí, ó. Certo? Nós pegamos cada um dos atributos que nós definimos lá na nossa classe, ou aqui na nossa classe, tá? E esses atributos para o nosso objeto variável L1, ele assumiu que o livro é um Mindset, que o Zezinho escreveu, da editora X, e eu tenho 10 exemplares. Certo? Certo? Beleza. Ok, beleza. Agora vamos lá. Se a gente vem aqui no L1 e coloca que o título agora vai passar a ser simples, a gente executar a linha 51, e o que ele vai imprimir? Mindset ou Pense Simples? O que ele vai imprimir, gente? Gente, simples, isso aí, Mike, show de bola. Por quê? Porque foi a última instrução que nós passamos para ele, tá bom? Então, isso aqui é o que nós estamos fazendo, isso aqui funciona igual em C mesmo. Repare que dentro do main, do método main, é basicamente o que vocês faziam em C. A única diferença que tem é que a gente pode criar essas variáveis diferentes. Bom? Agora, vou colocar o salt aqui. Livro 2 é. Que agora nós estamos acessando o objeto do livro 2, tá bom? O que ele vai imprimir agora? Se a gente executar, vai ver que ele imprime o livro 2, a geração de valor no título. Por quê? Porque na hora que a gente construiu o livro 2, a gente já definiu que o título dele era geração de valor. Como? Através do nosso querido construtor, tá? Bom? Então, repara que o título recebe T é para isso. Beleza? Cacau, C é mais simples porque C é estruturado, né? Você faz uma coisa debaixo da outra. Aqui,
como a gente trabalha com orientação a objetos, a gente não entender que a gente pode separar em classes diferentes, né, os objetos que a gente precisa para trabalhar, a gente acaba programando estruturado dentro de Java, e aí a gente perde uma coisa que é importante, tá bom? Beleza, Cacau? Mas fica tranquilo, isso aí vocês vão tirar de letra, gente. Confio em vocês. Alanis, vou explicar de novo a parte do Pense Simples. Bom? O que tem aqui, Alanis? Aqui é igualzinho em C, tá? Ele chegou dentro do método main, ele vai executar essa linha, vai executar essa linha, vai executar essa linha, por aí vai, até chegar no final. Ou seja, é uma coisa estruturada, é uma linha depois da outra, tá bom? Aí o que acontece aqui na parte do Pense Simples? Repara que a gente criou aqui o objeto L1. Tá? A variável L1 ela é um objeto, ela aponta para um objeto do tipo livro. Tá? Então a gente vem cá e falou, L1 é o livro Mindset. Tá? A gente falou que o título do L1 é o Mindset, beleza. A gente associou um valor naquela variável, beleza? Então depois a gente veio cá definir autores, editor e número de exemplares. Chegou no final, a gente falou, não, esse livro que a gente está falando não é o Mindset, é o Pense Simples. Então a gente pega o atributo título, tá? E troca o valor dele de Mindset para Pense Simples. Tá bom? Então, por isso que na hora que a gente chama aqui agora, ele imprime Pense Simples. Vou tentar fazer uma coisinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aguenta aí. Não vai dar certo não, Leandro. Pensa aí, vamos ver. Nós temos aqui o nosso objeto, a nossa variável L1, tá bom? L1, caramba, L1 aponta para o endereço de memória, guarda o livro. Então, aqui dentro é como se fosse a memória, tá bom? E a gente está guardando aqui dentro, essa parte aqui é a parte do L1, tá bom? Então, Alanis, naquele primeiro momento, a gente vem cá e fala que o título Web Mindset, certo? Beleza. Depois a gente vem e fala que o autores recebe Zezinho, se eu não estiver enganado. Depois nós viemos de novo e colocamos que o número de exemplares é 10. Beleza. O que acontece? Depois a gente vai lá naquela linha, nessa linha 49 aqui, e fala que o título é o Pense Simples. Repara que a gente está apontando para o mesmo atributo, título, título. Então, aqui na memória RAM, o que acontece? Nós vamos vir aqui, vamos apagar isso aqui, tá? E vamos colocar de novo, que o título agora é o Pense Simples. Então, a gente troca aquele valor que a gente tinha na variável, tá bom? A gente troca o valor para Pense Simples. Não sei se ficou claro, eu sou péssimo para desenhar no quadro, imagina no Paint. Tá bom? Alan, vou tentar te mostrar de uma outra forma que talvez fique mais fácil para você lembrar, igual vocês faziam em C. Declarei a variável int valor que recebe 10. Tá? Se eu fizer um salto aqui e pedir para imprimir valor, concorda que ele vai imprimir 10? Se a gente pegar valor e falar que o valor agora vale 22, e a gente der um salto, concorda que agora ele vai imprimir 22? É a mesma lógica da questão do Mindset com o Pense Simples, tá bom? Repara que ele imprime 10, depois ele imprime 22, e a variável é a mesma, valor, valor. E por que isso acontece? Porque a gente troca o valor dessa variável, tá? O que ela está armazenando. Isso aqui é igualzinho se a lógica é a mesma, tá bom? Ó, Alan, obrigado, que bom. Então, gente, essa primeira parte da semana, foi a primeira atividade da semana passada, era muito para que vocês exercitassem essa questão de abstração, de conhecer objetos aí. Ô, Brunão. Fala o nome quem está falando, por favor. O Carlos. Carlos com K. É.
Olha aqui, a variável, ela pode ter dois valores diferentes dependendo da classe que ela é executada. Tipo, numa classe ela pode ter um valor e em outra classe ela pode ter outro valor. Ô, Carlos, na verdade, quando a gente executa, a classe vira um objeto, entendeu? Então, por isso que a volta aqui, a gente vê o L1, vou pegar até aqui, ó, a gente vê aqui L1 e L2, nós temos dois endereços de memória diferentes para a mesma classe, entendeu? Entendi. Entendeu ou não? Entendi. Porque repara para você ver, a classe, ela é a abstração do objeto do mundo real, tá bom? Então a gente pega um livro e abstrai ele. Agora, se eu tenho 1 milhão de livros no mundo e eu quero registrar todos, essa classe ela vai ter 1 milhão de objetos, tá bom? Ah, sim, aham. Vou Lembrei, voltar, lembrei. vou voltar aqui no Paint aqui, quer ver? Ó? Gostei desse negócio. Tem um negócio de desenhar no Windows, eu esqueci como que é. Então nós temos a variável L1 e agora eu vou criar do lado de cá a variável L2. L2 vai apontar para o endereço de memória que está aqui dentro. É menorzinho mesmo, não tem problema não. Imagina que tem uma linha vermelha ali fechando, tá, gente? L2, Carlos, vai vir para cá, certo? Então, repara que na memória RAM nós vamos ter dois objetos separados. E aqui dentro a gente vai ter título, recebe, eu não lembro qual que está lá, é de valor. Tá? Então, nós vamos ter, na verdade, dois objetos na memória RAM, o L1 e o L2, que representam a classe livro. Então, quando a gente executa, vocês têm que entender que aquela classe, ela vira um objeto, ela vira um espaço alocado na memória RAM, e essa variável é que guarda, que mantém os valores. Beleza? Sim. Lembra que sempre, Carlos, que a ideia da classe é ser uma planta, é ser um modelo, tá bom? É a receita do bolo. E na hora que você constrói o objeto, que você chama o new aqui, é como se você estivesse construindo o bolo. Tá? Tranquilo. Eu tenho uma receita, uma classe, mas eu posso construir 2 bolos, 10 bolos, 50 bolos e por aí vai. Entendido? Gente, Entendi. beleza. Mais alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui no chat, ver se tem alguma coisa. Michael, o professor, um objeto ocupa mais espaço na memória RAM do que uma variável normal? Ô, Michael, se eu entendi bem, você está perguntando, por exemplo, assim, isso aqui, né, comparado, por exemplo, se a gente for fazer... Deixa eu aumentar aqui a memória RAM. O Carlos não está desenhando com vocês, não? O Carlos sabe usar o negócio, né? Esqueci como que chama. Tá aí, ó. Nossa memória RAM está maior agora. Tá bom? Ô, Michael, se eu entendi sua pergunta, você está me perguntando, por exemplo, se a gente declarar uma variável aqui, int, por exemplo, esse int preço ele vai apontar para o endereço de memória. Tá? E, com certeza, é menor. Por que que ele é menor? Porque ele vai armazenar somente o valor de uma variável inteira, tá? De um espaço inteiro. Então, a gente vem cá e praticamente ele vai vir cá e vai colocar preço é 100. Certo? Então, repara que se aqui em cima no nosso livro, no nosso espaço de memória RAM do livro, a gente tem duas strings e um inteiro, ele vai ocupar mais espaço do que quando você declara uma variável do tipo primitivo inteiro, por exemplo, que só vai ocupar o espaço para guardar um valor. Aqui a gente está guardando 3 valores, né, sendo duas strings e um inteiro, aqui a gente só está guardando um, então ocupa sim mais espaço. Ficou claro, o Michael? Beleza. Show, beleza, bacana. Pessoal, até agora tranquilo? Dando para corrigir, para acompanhar? Vocês têm aula 9 horas?
Pô, vocês não mudaram nada ainda, hein? Então tá bom. Essa atividade vamos dar ela como concluída. Vamos ver lá. Deixa eu ver como é que tá a agenda de vocês para hoje. Esse é o primeiro ano. Terceiro. Vocês são segunda, né? Querendo muito. Beleza. Então a gente pode estender um pouquinho. Pessoal, eu mandei para vocês ontem, tá? No WhatsApp, na verdade, mandei para quase todo mundo. Essa imagenzinha aqui, por quê? Esse momento, gente, é um momento que vocês têm que se organizarem, terem disciplina, tá? Nós, enquanto Instituto Federal aqui do Sul de Minas, nós estamos tentando manter atividades até para que vocês possam ficar em casa mais tranquilos, né? Acompanhar direitinho aí como que tem funcionado as coisas e tudo mais, tá bom? Mas a gente colocou aqui mais ou menos o que vocês têm de fazer, né? Acessar o guia de estudo, montar o seu horário de estudar, acessar os conteúdos que os professores estão disponibilizando, tá bom? Então, por isso que a gente começa aqui no guia de estudo, participar desses momentos ao vivo, então parabéns para vocês que estão participando, e estudar, né? A parte que vocês vão ter que desenvolver uma coisa na vida de vocês, que é autonomia, né? Capacidade de fazer e aprender sozinho, coisa que vai fazer diferença para vocês aí. Então, aproveitem esse momento para tirar essa lição também, tá? E se organizem. Alanis, eu não tenho aulas 9. Eu tenho aula 1 hora da tarde agora, com o terceiro ano. Bom, não, eu vou estender mais um pouquinho. É porque se vocês estivessem às 9, eu já ia encerrando por aqui, para vocês se organizarem para outra e tudo mais. A gente vai mais um pouquinho. Deixar vocês matar a saudade. Quer ver? Aí, ó, pra vocês matarem saudade. É ruim essa escola sem vocês, viu? Vamos lá. Vou desligar minha câmera aqui, senão daqui a pouco a minha conexão cai. Pessoal, o áudio piorou? Beleza. Penso um computador problemático. Vamos lá. Seguindo aqui, então. Beleza. Fizemos essa parte aqui, corrigimos, tá? Ah, vocês querem que faça a biblioteca e usuário também, gente? Desculpa, eu estou esquecendo aqui. Se vocês quiserem que eu faça a biblioteca e usuário, beleza, então vamos fazer. Júlia. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o meu notebook. Então, reparem que, posso só, antes de fazer, algumas pessoas me perguntaram, porque estavam tentando desenvolver no celular, a questão de pacote. Tá? Eu vou explicar aqui rapidinho. É uma coisa que está até na aula 7, mas está mais no final, mas que talvez tenha algumas pessoas trabalhando com celular, fica mais fácil para vocês, tá bom? Gente, repara o seguinte, eu não expliquei pacote ainda, tá bom? Tá aqui. A gente tem o nosso projeto, dentro do nosso projeto nós temos vários pacotes. Pacote de código-fonte, pacote de teste, pacote que é biblioteca de teste, beleza. O que é importante para nós nesse momento é o pacote de código-fonte e as bibliotecas, a gente já conversou um pouquinho. O que é esse pacote? Esse pacote, na verdade, é como se fosse uma pasta do sistema operacional, tá? Que serve para organização mesmo de classe. Então, muitas vezes, você está fazendo um sistema que é muito grande, que tem lá um monte de classe que vai fazer a interface do seu sisteminha. E aí você tem um monte de classe que vai fazer conexão com o banco de dados. E aí você tem mais um monte de classes que são classes de validação. E aí você organiza isso em pacote só para ficar mais organizado e facilitar para você localizar. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho um projetinho aqui. Tá bom? Por exemplo, se vocês olharem esse SEB1 aqui, eu estou destacando ele de azul, tá? Ele é um programinha que eu fiz junto com o pessoal da secretaria, que era para aquela questão da carteirinha de estudante de vocês, no aplicativo e tudo mais. Então, ele está separado. Ele tem aqui uma parte que é model e ele tem outra parte que é view, tá? View é tela e model é modelo, é negócio, tá bom? Depois a gente vai estudar isso no segundo semestre. Tá? E repare que normalmente pacote a gente coloca esse nome maluco aqui, mas depois eu vou explicar para vocês. Por enquanto, vocês podem dar o nome de uma pasta, tá bom? Beleza? Vamos lá. Nós fizemos, então, o livro.
Vou criar outra classe aqui agora. Vou chamar essa classe de usuário. Usuário da biblioteca. Repare que tudo a gente tem que contextualizar o cenário. Né? A gente fala usuário, pode ser usuário do computador, usuário do laboratório, tá? Então, quando a gente fala biblioteca, usuário da biblioteca, o que a gente precisa do usuário da biblioteca para a gente mapear, tá bom? Então, podemos começar aqui pensando que todo usuário da biblioteca vai ter que ter o CPF. O CPF pode ser string, ou é melhor ser int, tá? O formato CPF, ele é 3 números, 3 números, 3 números, 2 números, certo? Esse aqui é o formato de um CPF. Se você pretende armazenar ele com essa máscara, você tem que trabalhar com string, com texto. Se você não pretende armazenar ele com essa máscara, você só tem que tomar cuidado para não dar um valor que estoura o tamanho de um inteiro, tá? Então, particularmente, eu prefiro que vocês trabalhem aí, quando vocês forem trabalhar com CPF, tenta armazenar, tá? Como string, grava. Vai ter o nome do nosso usuário. Tá? Se a gente pensar em uma biblioteca como a nossa, que só empresta livro para alunos, a gente pode gravar a turma do aluno. Se a gente pensar uma biblioteca pública municipal, a gente pode gravar o endereço da pessoa. A gente pode gravar o telefone de contato. A gente pode gravar, o que mais pode ser interessante? Um usuário de uma biblioteca. Int ou float. A altura da pessoa é interessante? Não, né? Não faz muito sentido a gente gravar aqui para esse usuário. Talvez se fosse usuário de uma academia, fosse interessante. Né? A altura, o peso, esse tipo de coisa. Bom, a gente pode gravar uma variável booleana, tá? Em variável booleana, para quem esqueceu, tá? É verdadeiro ou falso. Ela só serve para gravar. É para isso. Então a gente cria aqui uma variável tem pendência. Se ele estiver devendo um livro, vai aparecer aqui que ele está devendo um livro. Bom? Então, isso aqui são os atributos do nosso usuário. Poderia ter mais? Teve uma pessoa que me mandou, gente, desculpa, mas eu estou com tanta atividade que eu não vou lembrar o nome. Mas estava completinho o usuário, tipo assim, tinha uns 12 atributos, sabe? Então, pode aí, né, estender, expandir o que vocês estão imaginando que não tem erro, beleza? Atributos, tranquilo. Métodos. Métodos de um usuário. Né? O que a gente pode fazer? Pode pegar aqui. Void cadastrar. Out. Beleza. Método, ação. De novo, cadastrar. No momento, a gente está colocando só um system aqui para cadastrar. Se fosse um sistema que tem banco de dados que vocês estão aprendendo com o Márcio, por exemplo, a gente poderia conectar no banco de dados, passar as informações, gravar as informações do banco de dados, certo? Então, a gente faz nesse sentido agora que a gente está começando, para vocês entenderem o que são os atributos, o que são os métodos, e depois a gente vai fazendo isso aqui ficar mais aplicável dentro de um sistema, tá bom? Em relação aos métodos, gente, o método ele tem um modificador de acesso que é público, de novo, todo mundo pode acessar, é o próximo conteúdo que a gente vai ver, tá? E void é que não tem tipo de retorno, tá? O que é um método que é void? Ele não retorna nada. Se vocês lembrarem do C, por exemplo, era comum a gente ter lá public int, pensar aqui, número de livros emprestados. A gente poderia colocar um salt. Fui 10 livros. No final do ano, a gente vai dar um prêmio para quem mais pegar livro emprestado. Então, a gente tem esse método aqui. Reparem que, agora, o nosso método é int, e ele dá um erro aqui, ó.
E se a gente clicar na lâmpadazinha aqui, ó, lembra-se dessa lâmpadazinha do NetBeans, tá? Ele mostra o erro aqui, ó, missing return statement, ou seja, não tem retorno. A gente teria que colocar um return 0. Sempre que o método não for void, ele vai ter que ter um retorno. Se ele for void, ele não precisa ter retorno. O que acontece? Normalmente a gente coloca retorno quando esse método vai devolver um valor ou precisa mandar um valor para outro lugar. Aí a gente trabalha com retorno, tá? Se não tem necessidade de retornar nada, deixa void, não tem problema nenhum não. Bom, então, beleza. Entendi dessa parte, gente? Void é uma coisa que em C não tinha. Não tem. E é positivo, né? Imagino eu. Vamos lá, então. Então, gente, métodos. Quantos métodos forem necessários? Construtores, tá? A regra do construtor é muito simples. Public, usuário. A todo usuário que a gente criar vai ter que passar o CPF automaticamente. Então, a gente pode vir cá e criar uma string. Vou falar aqui, CPF recebe-se. Quando a gente faz isso aqui, repara que a nossa classe só tem um construtor. Essa classe só tem um construtor, nós estamos obrigando, todas as vezes que a gente fizer new usuário, passar o CPF. Tá? Acabou aquele negócio de criar sem passar nada, sem passar nenhum valor. E agora, quando a gente criar esse usuário, a gente vai ser obrigado a passar o CPF. Bom, vou deixar desse jeito que a gente daqui a pouco vai visualizar isso aqui. Beleza? Então, gente, a classe usuário poderia ser por aí. Bom, poderia ser por aí. Entendido? Beleza? Vamos seguir. Vamos para a biblioteca agora, né? De novo, vou criar mais uma classe. Biblioteca. Nosso projetinho já tem 3 classes: biblioteca, livro e usuário. Normalmente eu fazia uma atividade com os alunos mais em banco de dados. Na biblioteca, e depois a gente tentava desenvolver um projetinho em banco de dados em Java para fazer um sisteminha de biblioteca, tá bom? Quem sabe a gente faz assim também. Pessoal, o que eu, antes de fazer a biblioteca? Reparem o seguinte, o nosso projeto ele tem 3 classes, tá? Por que ele tem 3 classes? Porque a gente está separando os objetos do mundo real conforme eles existem, tá? E por que isso é interessante? Se daqui 2, 3, 10 anos vocês tiverem que dar manutenção nesse sistema aqui e for uma coisa que tiver errado, mudou a regra lá de multa da biblioteca. Você sabe que a multa está definida onde? Está definida dentro do método do empréstimo do livro que está dentro do livro. Então fica mais fácil, porque se vocês fossem fazer isso aqui em C, por exemplo, vocês teriam dentro de um arquivo só coisas da biblioteca, do livro e do usuário. Querendo ou não, fica mais confuso do que a gente separar. Pode ser que nesse início não fique, mas com o passar do tempo e com projetos mais complexos, acaba ficando. Tá bom? Então, assim, tenta levar por esse lado. Se vocês repararem aqui no projeto também, repara que a classe livro, ela tem uma setinha verde para a direita, que significa que ela tem método main, tá? As outras duas não tem, tá? Então, se vocês pararem um cursor, vai mostrar. E quando tem classe principal, é o main. Bom, é método, na verdade. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat. Vamos lá. Vamos abstrair, então, a biblioteca. Quais atributos que a gente pode ter na biblioteca? Normalmente, toda biblioteca tem um nome. Toda biblioteca tem um nome. A nossa aqui ainda não tem, mas vai ter. Tá bom? Toda biblioteca tem um bibliotecário. Bibliotecário. A biblioteca tem computadores para emprestar. A biblioteca tem endereço dela. A biblioteca tem, vou colocar float, tá? A sua área, qual é o espaço que ela ocupa. Bom,
Poderia colocar mais atributos? Poderia. Tem ar-condicionado, tem ventilador, tem mesa, tem espaço para trabalhar em equipe, tem cabine de estudo individual. Repara que a gente pode ir variando aí a nossa abstração de acordo com aquilo que é necessário, né? Provavelmente, se a gente estivesse fazendo um sistema para controlar a parte de infraestrutura da biblioteca, esses outros atributos seriam necessários. Tá? Então, depende do contexto para onde a gente está desenvolvendo também. Bom, então, atributos, vou parar nesses 5 aqui. Métodos. Bom, o que a gente pode fazer, tá, com a classe biblioteca? Sugestão de algum método? Estou precisando de alguma ideia de sugestão de método biblioteca. Aqui, então, public, void, star, regras. Se vocês forem criar método, gente, repara o seguinte, a gente começa com letra minúscula e a gente usa camel case, tá? Comecei com minúsculo, vai para mudar a palavra, coloca um maiúsculo, e assim a gente faz também nas variáveis. Número, começa com minúsculo, D, maiúsculo, computador C, maiúsculo, tá? Mais fácil. Alt aqui, não lanchar na biblioteca. Barra N, tá? Para quem gosta do barra N aí, ó. 2. Não jogar na biblioteca. Aí vai, tá bom? Tutor. Esse aqui é um consultor default, o consultor padrão, por quê? De novo, porque ele não recebe nenhum parâmetro, nenhum argumento aqui no método, nos parênteses, tá bom? Eu gosto de parâmetro porque se associa com parênteses, fica ancorado, tá bom? Então, não recebe nenhum parâmetro, beleza, não faz nada, só que vai lá e reserva o espaço. Entendido aí? Gente, então, em termos de abstração, o que a gente poderia pensar eram essas 3 classes nesse sentido. Lógico é que cada um elevou pelo sentido que já tinha de experiência, da sua ideia, né? Porque se um pegou a biblioteca do IF para fazer, e o outro pegou a biblioteca do município, o outro pegou a biblioteca da escola estadual, o outro pegou do municipal, da particular, vai sair um pouquinho diferente mesmo, tá bom? Então, gente, essa aí é a parte de abstração. Tranquilo até aqui? Tá bom. O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos tentar usar essas classes. Júlia, que tinha pedido para fazer a correção, tranquilo? Se tiver dúvida, vocês falam, tá, gente? Eu vou mandando bala aqui. Gabriel, é triste a situação. Mas vai melhorando, né? Vamos ter fé. Vai melhorando. Aproveitem esse tempinho também para vocês lerem, isso é importante. Inclusive, leiam os livros que eu solicitei. Vale ponto para o segundo bimestre. Esse é bom. Geração de valor é bacana. É um livro interessante. Bom, então vamos lá. Gente, errei a tela aqui. Nós temos, então, no nosso querido projetinho, 3 classes. Biblioteca, livre, usuário. Vou voltar lá na classe livre. Por quê? Porque ela já tem um método main. Tá? Tá aí o nosso método main. Beleza? A nossa classe biblioteca poderia ter um método main? Pode. Pode vir criar um método main aqui, PSVM. Repare que eu estou dentro da biblioteca, estou criando outro método main. Bom, repare que na hora que eu crio o método main, ela já ganha setinha verde, por quê? Porque ela passa a ser uma classe executável. Eu consigo executar essa classe. Por isso que eu falei com vocês que eu sou implicado com esse botãozinho aqui de executar o projeto, tá? Porque normalmente ele executa o projeto principal e a classe principal, que normalmente o NetBeans faz automaticamente sendo o último projeto que você criou, a primeira classe que tem a main que você criou. Então, às vezes a gente executa direto aqui, não executa o que a gente está querendo, tá? Por isso que eu insisto com vocês. Clique no botão direito, executar, Shift F6, né? Quem for curioso já pode começar a pensar em depurar arquivo aí também, a gente vai ver mais para frente, tá bom? Vamos lá. Biblioteca.
A biblioteca, dentro do main que a gente tem na biblioteca, a gente pode vir cá e criar um usuário Python e o usuário. Estou tentando criar o usuário Maicon aqui para a minha biblioteca. Repara que está dando erro, que ficou sublinhado de vermelho, né? Mostrou aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, lâmpadazinha. Está dando erro por quê? Valendo um bombom para quando voltar às aulas. Por que está dando erro ali? Qual é o erro? Para quem responder primeiro. Vai, gente, valendo um bombom. Valendo um bombom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É aí. Tá aí, ó. Desculpa, gente, é que eu não consigo visualizar as duas telas ao mesmo tempo, eu fico perdido aqui. O que não está errado, tá. Como todos já sabemos, o que é difícil não é fácil, né, gente? Isso aqui não está funcionando por quê? Lembra que lá na classe usuário, a gente criou um construtor? E new chama o construtor? Então, quando a gente fala new usuário, automaticamente ele, vou mudar de tela, tá? Ele vem na classe usuário e procura os construtores. Repara que o único construtor que nós temos na classe usuário é um construtor que recebe uma string que a gente está associando ela ao CPF, certo? Então, quando a gente faz new usuário e não passa nenhum parâmetro aqui no meio dos parênteses, ele não consegue criar o objeto usuário, por quê? Porque aqui na classe usuário não tem nenhum construtor que faça isso. Porque lembra que na hora que a gente criou o usuário, a gente falou, vamos forçar todas as vezes que criar um usuário, tem que passar o CPF. A partir do momento que a gente fez isso aqui, a nossa forma de criar objetos usando new usuário, aqui dentro a gente tem que passar um valor CPF. Então, se a gente passar repare que o erro sumiu. Bom, então, tomem cuidado com essa criação de construtores nesse sentido, tá bom? Aqui no usuário, a gente forçou, obrigou que todas as vezes que a gente criar um usuário, esse usuário vai ter que passar o CPF imediatamente. Não vai ter jeito de construir um usuário sem CPF. A gente constrói sem saber o nome, sem saber o valor do nome, sem saber o endereço, mas sem saber o CPF, não constrói. Deu para entender? Vou voltar aqui no Google Meet só para eu ver. Isso, Cacau falou que falta parâmetro, então deu um bombom para Cacau. Deu sim, sim. Vamos lá, Alanis, vamos falar de novo, não tem problema não. Vou fazer uma analogia aqui, Alanis, tá bom? Repara o seguinte. Aqui no livro, na classe livro, nós temos dois métodos. Desculpa, dois construtores. O primeiro construtor, tá? O primeiro construtor, repara que ele não recebe nenhum parâmetro, que aqui no meio dos nossos parênteses não tem nada, ele não recebe nada. A gente até chama esse construtor de padrão, tá bom? Então, eu não recebo parâmetro. E nós temos um segundo construtor que recebe como parâmetro uma variável do tipo string, que a gente está associando com o título aqui. Beleza? E aí, se a gente vier aqui no main, repara que quando a gente faz isso aqui, new livro sem parâmetros, funciona? Funciona. Por quê? Porque ele vem aqui neste construtor e funciona. Não tem parâmetro aqui no new, não tem parâmetro aqui no construtor. Depois no L2, repara que new livro a gente já está passando geração de valor, tá? Repara que eu passei um parâmetro string aqui, ele vem nesse segundo construtor aqui que tem um parâmetro string. Então funciona, não tem problema nenhum, dá certinho. Quando a gente vem para a classe usuário, ela só tem um construtor. E esse um construtor que ela tem
tá? Esse único construtor, ele tem que receber um parâmetro string, que a gente está associando com o CPF, tá bom? Aí agora aqui no main, o que acontece, Alanis? Se a gente não passar nenhum atributo, nenhum parâmetro aqui, tá bom? Não passar nenhum parâmetro dentro do parênteses, o que acontece? Vai lá na classe usuário e vai procurar aquele construtor que não tem nenhum parâmetro. Ele não vai achar esse construtor. Automaticamente dá erro, porque ele não consegue construir. Okay? Se a gente vem aqui e coloca uma string, por exemplo, não coloquei nada, mas abrir e fechei aspas é uma string. Repara que o erro já some. Por quê? Porque agora, na classe usuário, ele já consegue achar o construtor que recebe o parâmetro de uma string. Então, vou voltar aqui os valores que eu tinha colocado. O que a gente fez foi obrigar que todas as vezes que nós criarmos um objeto usuário, a gente tenha de passar o CPF. Tá bom? Falando, deu para entender? Beleza. Então, repara que a gente criou aqui o usuário Michael. Agora eu vou falar que o Maicon, ponto, nome, recebe. Então a gente vai ficar perdido. Nós podemos criar dentro da biblioteca também um objeto do tipo biblioteca, biblioteca. Reparem que agora, new biblioteca, a gente não passa nenhum parâmetro. Por quê? Porque o nosso construtor de biblioteca não recebe nenhum parâmetro. Se eu vier aqui passar, por exemplo, teste, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não tem nenhum construtor dentro de biblioteca que recebe parâmetro, tá bom? Então, é sem a nossa biblioteca. Vamos falar que a nossa biblioteca.nome vai receber Monteiro Lobato. Repare que agora a gente tem um objeto do tipo usuário, que é o Michael. Nós temos um objeto do tipo biblioteca, que é a Monteiro Lobato. Nós vamos criar um objeto livro. Vamos falar que o livro é fazer amigo, influenciar pessoas. No chat aí digitou. Aí, ó. Então, repare que nós temos um objeto usuário, nós temos um objeto biblioteca, Monteiro Lobato, e nós temos um objeto livro, como fazer amigo e influenciar pessoas. Qual que é a diferença? Na hora de criar o usuário, obrigatoriamente nós temos que passar o CPF. Certo? Obrigatoriamente nós temos que passar o CPF para o construtor. Na hora de criar a biblioteca, nós não podemos passar nenhum argumento. Na hora de criar o livro, a gente pode passar o argumento, a gente passou aqui o título, ou a gente pode vir aqui e criar o livro W, vamos passar. Vou falar que w.nome web não é nome, gente, desculpa. Por que que livro tem essa peculiaridade? Porque lá na classe livro, nós criamos dois construtores. Um que não recebe nenhum parâmetro, outro que recebe um parâmetro string. Então, por isso que o livro a gente consegue criar sem parâmetros e com parâmetros. A biblioteca só sem, por quê? Porque a gente só tem esse construtor. E o usuário só com CPF, porque o construtor do usuário recebe uma string. Entendido? Perguntas? Tá tão ruim assim o áudio, Alanis? Melhorou o áudio ou não é o que você não entendeu? Caramba, hein? O que será esse áudio? Vamos ver na hora da gravação como que vai ficar. A próxima eu vou tentar fazer com fone de ouvido e microfone para ver se melhora. Tá bom? A gente vai aprendendo, né, gente? Está sendo uma adaptação para todos nós. Na verdade, a gente migrou, né,
de um formato de escola do século XIX para um formato de escola do século XXI em uma semana. Então, para todo mundo tem sido um desafio mesmo, tá, gente? Então, primeira coisa, tem que dar os parabéns para vocês por terem topado esse desafio, né? Porque eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande aí, principalmente no desenvolvimento de autonomia, de disciplina, de organização, de aprender sozinho, isso faz muita diferença. Tomara que vocês consigam, nós consigamos seguir firme. Ô, Júlia, aqui é o seguinte, nós todo dia a gente conversa com reitoria, com o MEC, com a Secretaria do Estado, né? A situação, sim, a gente vai voltar quando for uma situação segura, sabe? Para vocês, para os servidores, para a população em geral, né? Lógico, porque assim a escola acaba que a gente tem uma aglomeração constante, né? A gente está em sala de aula, é aglomeração, vocês vão para o pátio, para o refeitório, é aglomeração, né? A gente tem muito contato e aí acaba que é arriscado. Então, assim, a gente está seguindo as orientações, tá? Essa semana a gente vai disparar, provavelmente amanhã, um questionário, e eu vou até já deixar o pedido encarecido para vocês responderem. Vai ser um questionário de avaliação dessas primeiras semanas aí que a gente está fazendo essas atividades remotas. Para vocês responderem aí, vocês, os pais também podem responder, os professores vão responder, o pessoal da administração, para a gente ver se tem funcionado, quais são as dificuldades, onde que a gente pode melhorar, né? Porque assim, que a gente está errando, é difícil, é um momento complicado, mas o importante é a gente ser resiliente e ir tentando corrigir os erros, porque, né, se esse formato perdurar, é uma coisa que, né, se esse cenário assim, de coronavírus durar muito tempo, pode ser uma coisa que a gente pode fazer uma diferença, né, para vocês. Então, pode ser uma coisa que seja interessante. Mas vamos lá. E assim, gente, eu estou tentando manter a comunicação com vocês constante, né? Eu criei lista de transmissão no WhatsApp com os números tudo swap, então assim, eu tenho disparado muita coisa, tenho disparado e-mail. Importante é que vocês estejam atentos aí às informações e nos ajudem a fazer essas informações chegarem, né, às outras pessoas. Vocês eu tenho um contato muito próximo, né? Mas tem muito aluno aí que a gente não tem esse contato, não, tá? E qualquer pessoa que vocês souberem que está com alguma dificuldade de acesso à internet, computador, smartphone, dá um reporte para mim, para o Carlão também, porque a gente vai tentando corrigir as situações, tá bom? Para vocês da área de computação, ter o computador, sim, é importante, a gente está tentando alguns computadores para emprestar. Bom, pessoal, então eu vou voltar aqui no nosso main, lá dentro da classe biblioteca, tá? Por exemplo, se a gente fizer um salto aqui, ó, usuário 1. Quem que é o nosso usuário 1? Maicon. Mais aqui, tá? É igual. No C, acho que não tem esse mais para concatenar string, não, né? Texto. Então tá bom. Gente, se a gente rodar essa linha de código aqui, o que vai imprimir? Rodar. Repara que ele imprime. Passou no construtor título. Por quê? Porque essa linha 37 aqui, deixa eu abrir essa, ela invocou aquele construtor da classe livro e lá tem, a gente colocou um texto, passou no construtor título. Logo abaixo, passou no construtor default, porque essa linha do W aqui, do livro W, passou no construtor default do livro. Então, repara que a classe biblioteca, o main dela, acessa as outras classes. Por isso que a classe é pública, entenderam? Se a gente cria uma classe privada, não tem esse acesso, mas como a gente cria classe pública, funciona. Beleza? E, por fim, ele imprime usuário 1, e aí ele imprime usuário, arroba, blá, 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 um monte de coisa. Por quê? Isso aqui é o endereço de memória do usuário. Tá? Repara que a gente não consegue imprimir o nome do Maicon. Para a gente imprimir o nome do Maicon, a gente tem que vir cá e colocar um ponto nome. Por quê? Maicon é a variável do tipo usuário. O ponto nome é que deixa a gente chegar naquele atributo que está aqui, que é o nome. Tá? Então, se a gente rodar de novo, agora vai imprimir Maicon, certo? Então, entendam que a gente tem que acostumar com essa ideia, que a gente vai colocar o nome da nossa variável, ponto, o atributo ou ponto, o método. Tá bom? Beleza, gente? Beleza?
Tranquilo? Beleza. Gente, em relação a essa atividade, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para esclarecer? Tranquilo? Acho que alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Tá bom. Alanis, é isso aqui agora. Salte. Livro 1. A L. Título. Vai imprimir como fazer amigos inflar pessoas, certo? Porém, se a gente vem aqui nessa linha anterior e coloca L. Título, define o valor aqui como... fugiu o nome de algum livro? Dom Casmurro. Agora, ele vai imprimir Dom Casmurro, tá? Dom Casmurro. Por quê? Porque a gente trocou, a gente alterou o valor, tá? Do nosso objeto, da nossa variável L, em relação ao que a gente tinha criado aqui inicialmente. Beleza? Essa parte aqui funciona igual em C. O que vem por último é o que vai estar valendo. Tá joia? Beleza? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então vamos lá. Posso passar para a próxima atividade? Eu acho que vocês têm uma aula 10 horas, então a gente vai até 9h30, 9h40 ali. A outra atividade é mais tranquila. Vou compartilhar minha tela com vocês aí. A outra atividade que eu passei para vocês, tá? Era uma atividade para vocês estudarem na aula 7 dos slides 15 a 20, tá? Mas basicamente era o quê? Era trabalhar com variáveis, tá bom? E aí depois eu deixei um videozinho para vocês assistirem e fazer algum projetinho, tá bom? Vou até aproveitar esse desenho meu aqui, tá? Para a gente discutir algumas coisas aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui. O que acontece? Todas as vezes que nós criamos uma variável, essa variável, ela vai ocupar um espaço, um endereço de memória dentro da nossa memória RAM, tá bom? E aí, até quando vocês trabalhavam com C, nesse início, a gente estava acostumado a trabalhar muito com esse formato aqui, ó, né? Que são tipos primitivos, tá? Tipo primitivo. O primitivo aqui, gente, não tem nenhum sentido pejorativo, não, tá? É porque são tipos que o computador nativamente consegue trabalhar com eles. Int, tá? Float, double, long, short, char. Esses tipos de variáveis, tá? São tipos de variáveis que são variáveis bem simples e que o computador consegue armazenar nativamente, primitivamente dentro da sua memória RAM. Então, o que a gente faz é isso aqui. Basicamente, o que a gente tem é isso aqui, tá? Esses tipos primitivos que estão aqui na parte de baixo, eles são importantes demais, tá? Tem muita gente que questiona Java trabalhar com tipos primitivos, é uma das críticas que Java sofre, mas para esse início a gente pode ficar tranquilo, tá bom? E aí, deixa eu... 7. E aí, nós temos 8 tipos primitivos que a gente consegue trabalhar em Java, tá? Basicamente, a gente tem 4 categorias: inteiro, ponto flutuante, char, o
caractere e booleano, tá bom? Inteiro, a gente normalmente trabalha com int, né? Mas a gente tem variações menores que são short e byte e a variação maior que é o long. A gente trabalha com int mesmo, tá bom? O ponto flutuante, ou que trabalha com casa decimal, com ponto, né? Float double. Repara que double é o dobro do float, então é um valor bem maior que a gente consegue ter. Char, que consegue armazenar um caractere, tá? E boolean que grava true ou false, verdadeiro ou falso. Tá? Esses são os tipos primitivos que a gente consegue trabalhar em Java. Bom? Agora, Java também trabalha com o conceito de variáveis do tipo de referência. O que é esse L1? O que é esse L2 aqui? Não são livros? É um livro? A variável L1 não é do tipo livro? Mas livro não é inteiro, livro não é char, livro não é boolean. Por quê? Porque aqui em cima o que a gente tem são variáveis de referência. O que são variáveis de referência? Variáveis que são do tipo de uma classe. Todas as vezes que nós falarmos variável de referência, pode pensar como classe. A variável de referência, ela é uma variável que aponta para uma classe, não para um tipo primitivo. Certo? Então, a gente tem esse cenário aí que é muito tranquilo de trabalhar, muito fácil de entender, tá bom? E a gente consegue trabalhar com as classes, tá bom? Então, a gente tem esses dois tipos de variáveis em Java, variáveis de referência e variáveis de classe. Tá joia? Se vocês entenderem isso nesse momento, é muito produtivo, né? E já vai ficar mais fácil a compreensão dos próximos conteúdos. Tá joia? Dúvidas, perguntas? Deixa eu mudar lá para o vídeo. Beleza. Então tá bom. Outra coisa, já a gente faz uma atividadezinha, né? Outra coisa que eu passei para vocês era em relação a esse quadro que está aqui. Tá? Essas palavras aqui são as palavras reservadas do Java. O Java, na verdade, ele tem muito mais palavras reservadas, entre aspas, aí. Por quê? Porque ele tem um monte de biblioteca, e essas bibliotecas têm alguns métodos, alguns atributos, alguns nomes de classe que a gente acaba usando. Mas as palavras reservadas, que são todas escritas em minúsculas e nativas da nossa linguagem de programação, são essas aqui, tá? Até pedir para vocês comentarem lá, pegar uma que vocês achassem legal e comentarem lá, algumas pessoas fizeram, tá? Mas repara que muitas aqui vocês têm C, né? Break talvez você já tenha usado em C, byte tem, case tem, char tem, continue tem, do tem, double tem, else, if, né? Float, static, return, e por aí vai, tá bom? Nós temos algumas palavras reservadas que a gente vai trabalhar esse ano, né? Outras que a gente não vai trabalhar, mas são palavras só para vocês terem uma noção da linguagem que vocês estão entrando, tá? Mas repare que a sintaxe é muito parecida com C. If, else, case, default, tem switch também, switch, tá bom? Então, for. Então, a gente consegue trabalhar com essas palavrinhas reservadas, tá bom? Mas para vocês conhecerem, com o passar do tempo, a gente vai aplicando cada uma delas, beleza? Então, vou voltar aqui no nosso projetinho NetBeans, tá? Vou fazer aqui embaixo mesmo. Eu vou até voltar na dúvida do Mike. Quando a gente faz biblioteca, a gente faz float, isso. Nós estamos declarando duas variáveis, a variável B1 e a variável multa. A variável B1 ela é do tipo biblioteca, B1 é do tipo biblioteca, e isso aqui é uma variável de referência. Por que de referência? Porque o tipo dela aponta para uma classe que a gente
Tem, tá? Não precisa ser só classe que a gente construiu, não. Bom? Por exemplo, uma variável aqui no meio. String. Cidade. Grande bom despacho. A variável cidade, ela é do tipo string, certo? Mas é uma variável de referência ou é uma variável primitiva? O que vocês acham? Respondam aí para mim. Show, Mike. É isso aí, é de referência mesmo. Tá? Por quê? Porque string é uma classe. Tá? String é uma classe. E mesmo não sendo uma classe que nós trabalhamos, a gente consegue, tá, referenciar. Por que é classe? A regra de Java é que classe começa com maiúsculo, então string é classe. Se vocês segurarem Ctrl e clicar em cima de string, ele te leva para uma classe, reparem aqui, ó, classe string, que é uma classe que foi feita em Java, desde quando começou a surgir Java, para trabalhar com texto. Tá? Próprio para trabalhar com texto. Então, repara que isso aqui também é uma variável de referência. É uma variável de referência. Ora, quando a gente pega o double multa, é uma variável primitiva. Por quê? Porque o tipo double é um tipo primitivo. Tá? Como um int também de. Então, eu tenho esse cenário aqui de variáveis primitivas. E repare que o NetBeans ajuda muito, porque ele destaca de azul o que são tipo primitivo, e continua de preto, né? Aqui as nossas referências, tá bom? Na memória RAM, o Maicon tinha perguntado, o que acontece é isso aqui, ó. Se eu tenho uma variável do tipo livro, do tipo biblioteca, ele vai alocar o espaço necessário para armazenar todos os atributos e todos os métodos. Tá bom? A nossa variável do tipo primitivo, ela só vai armazenar aquele valor. Então, em C, acaba sendo mais simples a compreensão, porque você trabalha com tipo primitivo. Tá? Em Java, essa compreensão pode ser um tiquinho mais difícil agora no início, mas com o passar do tempo, vocês vão ver que isso aqui facilita muito a vida. Tá bom? Pensa no caso de vocês, se a gente fosse fazer um trabalho em C para armazenar a nota de todos os alunos da sala, tá bom? De todas as disciplinas e fazer a média da sala geral. Vocês iam ter que criar um monte de variável, certo? Agora a gente poderia criar uma classe em Java com as disciplinas e as notas, e depois você criar vários objetos guardando aquilo ali, tá bom? Depois a gente vai fazer uma atividade nesse sentido. Então, o que acontece em termos de memória RAM é essa diferenciação aqui, tá bom? Lógico que tem outras diferenças, mas basicamente é isso. Tá? Uma coisa também que é importante, sim, vocês não vão, a gente não vai ver isso aqui no curso, talvez nem quem for para graduação na área de computação vai ver, mas se alguém for fazer mestrado nessa área de programação, Java ainda existia até lá, né, lógico. Java, se você for abaixando o nível, entendendo o que está acontecendo na máquina virtual e tudo mais, basicamente o que ele manda para o processador é C. Então, o Java acaba se transformando em C lá no final da história, só que isso é transparente para nós, tá? É mais simples, tá bom? Então é isto. Deixa eu ver as perguntas aqui no chat. Ô Igor, você quer que repete essa parte das variáveis de referência? Seria isso? Referência e primitivo? Gente, eu estou falando pertinho do computador, eu juro aqui, mas... Então vamos lá, Igor. Vou voltar aqui no NetBeans, depois eu volto no desenho, tá bom? Espaço aqui. Variável de referência, Igor, é o seguinte, quando a gente tem aqui, por exemplo, B1 e cidade, são duas variáveis, tá? Qual que é o tipo da variável B1? Biblioteca. Qual que é o tipo da variável cidade? String. Repara que o tipo dessas duas variáveis, elas fazem referência a alguma classe. Tá? Biblioteca, uma classe que nós construímos, string está aqui, uma classe que é do Java, tá bom? Public Final Class, string, certo? Então, sempre que a gente aponta a variável nossa para uma determinada classe como tipo dela, a gente fala que é um valor de referência, que é o valor de uma classe, tá bom? Por regra em Java,
todas as classes deveriam começar com letra maiúscula. Então, isso aqui já facilita você identificar se é uma variável de referência ou se a variável é uma variável primitiva, tá bom? Então, essa aqui é a ideia da variável de referência. A variável primitiva são aqueles 8 tipos que eu falei lá. Byte, short, int, long, double, float, char e boolean, tá? São só esses 8 tipos primitivos e eles armazenam valores diretamente na memória, tá bom? Então, quando a gente pega uma variável primitiva, desculpa, tá? O tipo dela no NetBeans ele já vem destacado de azul com letra minúscula, tá bom? E a gente chama aqui muda e passa o valor, int passa o valor, poderia ser assim. Na memória, o que acontece? Repara o seguinte, quando a gente tem um L1 aqui, que é uma variável do tipo livros, ou seja, é uma variável de referência que aponta para a classe livros, ela vem aqui dentro e armazena o espaço necessário para uma string, 2 strings e um float, um inteiro, certo? Você pegar o L2 é a mesma coisa. Então, entenda que quando a gente tem uma variável que é do tipo de referência, na memória RAM, ela vai armazenar aquela estrutura toda da classe, nesse caso, livros. Então, se a gente colocar mais um atributo no livros, na classe livro, esse atributo vai entrar aqui para ser armazenado pela memória RAM. Beleza? As variáveis primitivas, elas armazenam um único valor. Então, se eu criar uma variável inteira, preço, ela vai armazenar 100, ou ela vai armazenar 200, ou ela vai armazenar 5. Se a gente cria uma variável char, nome, e passa o valor A, ela armazena A, tá? Se a gente mudar para B, ela apaga o A e coloca o B. A única diferença que tem aqui entre elas, tá? A diferença que tem aqui entre elas é que aqui, quando eu aponto para uma variável de referência, eu consigo guardar um conjunto de valores, tá? E aqui, quando eu tenho um tipo primitivo, eu vou armazenar um único valor. Basicamente, o que a gente tem é isso, beleza? Entendido, Igor? Melhorou o áudio, gente? Eu estou falando aqui dentro do computador já, basicamente. Então, tá bom. Pessoal, faltam 20 para as 10. Vou fazer o seguinte. Alguém mais tem dúvida? Não tem? Não quero atrapalhar a próxima atividade de vocês, não. Voltando aqui. Já esqueci. Uma atividade agora com... Não, vocês não têm aula agora 10 horas, não? É o pessoal da mecânica e de administração. Que bom. Beleza. Não, porque eu tinha visto lá a gestão, eu achei que era redes. Eu achei que era redes, entendeu? Então, vamos lá então, gente. Então, vamos fazer o seguinte. O que eu pedi para vocês aqui na atividade, né, dessa atividade, era criar uma classe. Aí eu vou fazer no mesmo projeto aqui, tá? Criar uma classe nova. Calculadora. Tendo aí a nossa calculadora tradicional, criar a calculadora. Calculadora e produto. Próxima aula ao vivo, online, assim, eu tenho que trazer uma garrafinha de água. Minha boca tá sequinha, gente. Nossa Senhora. Vamos lá, tá? A classe calculadora era para criar um método main e ali declarar algumas variáveis, tá? E fazer algumas operações matemáticas e mostrando o resultado. Tá, vamos lá. Para que a gente criou a classe calculadora e estamos criando o main. Toda classe precisa ter atributo, método e construtor? Não. Às vezes a gente cria uma classe só para ter um método main, pode acontecer. Agora, essa classe calculadora tem um construtor? Tem. Ela tem um construtor, tá? Só que ele fica implícito e tudo mais. Mas a gente pode criar uma classe para ter só o método main, tá? E aí o que eu pedi para vocês foi, por exemplo, criar aqui dentro algumas variáveis. Int, recebe 8. Int, e recebe 10. Global, e recebe 5.5. Recebe
string, nome, recebe, anes. Não, né, gente? Ficando... Certo? Então, assim, mas para a gente começar a trabalhar com o conceito de variáveis, tá? E para forçar vocês a fazerem algumas continhas. Por exemplo, result A mais B, o que ele vai imprimir? Vai imprimir 8 e 10, 810, ou ele vai imprimir 18? Para que ele imprime 18, certo? Ele consegue fazer essa operação aqui. Repara que agora coloquei um abre e fecha aspas aqui e depois concatenei o A mais B. Repara que agora ele imprime 810, por quê? A vale 8 e B vale 10, e essa aspas aqui não imprime nada. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? System Out Print Line, ele imprime string, certo? Se você coloca uma string primeiro e depois tenta fazer conta, ele vai achar que tudo para frente é string, mesmo sendo do tipo inteiro. Então, ele não faz a conta, tá? Ele não faz a conta, ele simplesmente concatena os valores, 8 e 10, tá? Tanto que se a gente vier aqui e colocar um A aqui e executar, ele vai imprimir a 810. Ele acha que tudo ali para frente é string, e não é texto, tá? Se a gente colocar entre parênteses e executar, repara que agora ele imprime 18, certo? Porque agora ele consegue diferenciar e entender que isso aqui é uma operação, tá? Fazendo com soma vale para qualquer tipo de operação que a gente estiver fazendo, tá? Agora ele vai imprimir 80, beleza? Consegue trabalhar nesse formato. Outra coisa que a gente tem também é, por exemplo, vamos criar uma variável int E e falar que E recebe B mais C. Essa linha dá erro, tá? Essa linha dá erro. E qual que é o erro dessa linha? Ô, Ângela, desculpa, Ângela, desculpa. Vou empolgando. Vou só fazer mais isso aqui e a gente encerra, tá bom, gente? 3 minutinhos, prometo. Qual que é o erro dessa linha aqui? Repara que a gente criou uma variável E, certo? E. E essa variável E, ela está recebendo, ela vai armazenar o valor de B mais C. Só que a variável E, ela é do tipo inteiro. E a gente está somando uma variável que é double, tá? Sempre que a gente tenta fazer a operação com um tipo de variável que é maior que o outro, por exemplo, double é muito maior que inteiro, vai dar esse tipo de erro. Se a gente mudar aqui para double, funciona. Então, é esse tipo de cuidado, de fazer operações matemáticas, e os símbolos são os mesmos que a gente tem em C, então vocês não vão ter muita dúvida. Bom, e é muito importante ir explorando esses recursos que a gente tem em Java para vocês irem conhecendo, tá bom? Então, assim, em termos de calculadora, gente, era o que eu queria que vocês fizessem, era isso, tá bom? E que vocês entendessem essa diferença que existe entre as variáveis que são do tipo primitivo e as variáveis que são do tipo de referência. Bom, basicamente era isso. Né, eu já estou explorando demais da boa vontade da Ângela e de vocês, tá joia? Já vou encerrando aqui, tá, gente? A aula de hoje, então, para vocês, né, eu tira dúvidas e tudo mais, certo? Eu estou deixando aqui um material de apoio que é da Kaelo, tem umas apostilas muito boas, tá? É online, é gratuito acesso, dá para a gente estudar um pouquinho sobre variáveis, tipo de variáveis, atributos, tá bom? Deixei a sugestão de quem está só no aplicativo, só no celular, instalar esse aplicativo JavaSFan, tá? Que aí lá dentro tem uma questão de trabalhar com variáveis, dá para fazer, tá bom? E tentar criar em Java, tá? Um programa para exibir a tabuada do 5 e do 8, tá? Se vocês vão imprimir isso tudo na mão, eu não estou muito preocupado com isso não, quero mais é que vocês pratiquem, tá bom? E aí, cria uma classe tabuada, cria um método main e tudo mais. Na nossa próxima aula, que a gente vai fazer síncrona ao vivo, a gente faz essa correção, tá bom? Dessa atividade aqui, certo? E aí a gente tenta ver o que é possível de ser trabalhado, de ser feito, tá bom? E a gente vai fazendo assim, beleza?
Gente, estou encerrando aqui agora. Deixa vocês descansarem um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, Ângela, pelo apoio. Valeu demais. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Tenham paciência, tenham dedicação, esforcem e se organizem, tá? Que aí a gente vai trabalhando nesse formato. Estou aí à disposição de vocês no WhatsApp, no e-mail e tudo mais. Não deixem de estudar, façam a parte de vocês, que vocês vão tirar muitas lições desse momento que a gente está passando, tá bom? E lições que vocês vão carregar aí pela vida inteira, principalmente essa questão de ter disciplina, de aprender sozinho. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na vida de vocês. Alan, você me pediu para te responder no WhatsApp, aí não chegou mensagem sua no meu WhatsApp ainda não. Tá bom? Chegando eu respondo. Na hora, beleza? Beleza? Gente, então é isso. Tem mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Muito obrigado a vocês, gente. Força aí, vamos ficar juntos, ver se vai passar, né? Qualquer informação, qualquer novidade, eu vou falando com vocês. Muito obrigado, né? Se cuidem aí, cuidem das famílias, fiquem com Deus. E até mais. Abraço. Tchau, tchau.